Dia bom! Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito nesta terça-feira, no mês de fevereiro, onde nós estamos estudando sobre Gênesis. O primeiro livro da Bíblia, com grandes ensinamentos para mim e para você. Se porventura você está aqui pela primeira vez, ou se porventura você ainda não fez a sua inscrição no canal, esse é o momento, faça a sua inscrição, acione o sininho das notificações e não deixe de curtir, comentar e de compartilhar. E como eu digo no final, e hoje eu vou falar logo no início, parabéns para você que está aqui acordando para o propósito. É sempre uma satisfação poder estar aqui com vocês, trazendo uma instrução da Bíblia Sagrada, aqui num formato voltado para o ensino, mas também com viés reflexivo, devocional, para que você possa atribuir esse ensinamento para a tua vida e fazer com que ele se torne algo prático. É o que nós almejamos aqui. E hoje eu quero que você abra a sua Bíblia no capítulo de número 37, de Gênesis, e nós vamos entrar na nossa reta final no mês de fevereiro, tratando sobre um dos personagens que eu, particularmente, é um dos personagens que eu mais gosto pela trajetória dele, pela vida dele e pelos ensinamentos que são possíveis ser extraídos da vida de José. Capítulo de número 37, nós vamos ler aqui os primeiros versículos e eu quero que você preste atenção porque hoje a nossa palavra ela tem um viés específico aqui, ela tem aqui um ensinamento e uma reflexão sobre a vida de José. Você está vendo que a gente está perpassando por vários personagens e a gente não está se aprofundando numa biografia, não teríamos como. Aliás, alguns personagens, em dado momento, eles vão ser até temas aqui do Acordando para o Propósito. Mas como estamos tratando de Gênesis e perpassando por etapas do livro de Gênesis, hoje nós vamos iniciar aqui uma trajetória e trazer alguns pontos da vida de José, esse grande homem de Deus e que traz reflexões importantes para as nossas vidas. Diz assim o capítulo de número 37, a partir do versículo de número 1. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel, aí você já sabe que é Jacó, gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Essa história aqui, ela traz à tona sempre aquele questionamento. Se você já estudou, já fez estudos bíblicos voltados para a área da família, certamente você já passou por esse texto aqui nas suas pesquisas. E por que a gente passa por esses textos referentes à vida de José para poder falar de família? Porque, de fato, a vida de José enseja um estudo minucioso sobre família. Porque a história de José, já que na sua juventude, começa trazendo alguns aspectos que nós precisamos analisar sobre o assunto predileção de filhos. Predileção de filhos. Aquela velha pergunta que nós temos: existe filho predileto? Existe filho preferido? Bom, se nós estamos lendo a Bíblia, o capítulo 37, nesses primeiros versículos aqui, principalmente do 1 ao 4, já é possível identificar e te dar uma resposta. Existe sim filho preferido. Existe sim predileção no que diz respeito à descendência. E aqui a Bíblia está dizendo que Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque esse lhe havia nascido em sua velhice. E aí, a ideia de ter um filho predileto ou de ter predileção por alguém, eu digo que não há em si um problema pelo fato de haver essa predileção. Por quê? Filhos e pessoas entram em nossas vidas em fases diferentes.
E essas fases correspondem a uma percepção de um mundo também diferente. Quando a Bíblia fala que Jacó teve José como um filho de sua velhice, isso há uma conjuntura específica. E você pode ver, se você reparar as famílias em que pais, por exemplo, tiveram um filho já depois de muito tempo, uma margem muito longa de tempo, desde que tiveram o último filho, esse filho é ali dito como caçula ou filho mais novo, não é o caso aqui de José, porque nós temos aqui ainda outro irmão mais novo no que vai aparecer no cenário, você vai entender mais lá para frente, mas José representa isso, essa ideia da família que tem um filho já numa outra fase, e aí esse filho acaba se tornando ali predileto por uma questão do momento, por uma situação, uma circunstância de vida. E no caso aqui de José, isso é muito perceptível, muito perceptível. Agora, eu digo que isso começa a ter problema não por conta da predileção, mas por conta de como os outros irmãos envolvidos vão, entre aspas, digerir a situação de haver um filho predileto. Ou então o problema não é em si o pai ter um filho predileto, é como que os irmãos vão digerir essa história e mais, como que o pai vai demonstrar isso para os demais irmãos. Porque certamente, aqui no caso de José, primeira coisa que eu gostaria de você refletir comigo. Aqui a Bíblia está dizendo que ele gostava porque ele havia nascido em sua velhice e por isso mandou fazer uma túnica longa. A ideia da túnica aqui ela é tão representativa porque ela é uma expressão dessa predileção de Jacó em relação a José e ela vai explicitar essa condição de José diante não somente dos irmãos, mas diante de toda a família, a parentela. Porque a túnica tinha uma representação clara disso. Então a túnica, a indumentária, ela tinha a representação de um status social para aquela situação, ora envolvendo a vida de José e de seu pai Jacó. E aí, quando há essa maneira explícita de mostrar a predileção, isso começa a gerar de fato um ciúme nos demais irmãos de José. Eu digo que todo mundo que está numa situação, numa função, num status de liderança ou de autoridade, precisa tomar muito cuidado quando você demonstra esse tipo de predileção. Porque, por certo, cada pessoa tem uma etapa e cada pessoa desenvolve um tipo de confiança. Aqui a Bíblia fala sobre essa relação de José com o seu pai, a maneira com que ele pastoreava os rebanhos, e ali ele ajudava dentro desse cenário, de um contexto familiar, a interação dele com Jacó, a confiança que Jacó desenvolvia através da vida de José. Mas o fato é que todo esse cenário, principalmente aqui, quando a gente fala sobre a questão da túnica, vai fazer com que haja, dentre os irmãos de José, uma percepção de que há a predileção, e mais do que isso, essa predileção leva José a ter algum tipo de privilégio diferente dos demais irmãos. Aí há uma desigualdade, vamos dizer assim, dentro dessa relação. E quando os irmãos viram que Jacó gostava mais de José do que deles, eles passaram a odiar. A Bíblia está falando exatamente isso. Eu uso aqui a Nova Versão Internacional, ela fala que eles odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Então eles não conseguiam ter mais uma relação amigável por conta disso. Aí você pode falar assim, ok, problema dos irmãos de José, que trouxeram para o coração a inveja, a discórdia, a inimizade por conta daquilo que Jacó fez em relação a seu filho José. Então, certa vez que isso acontece, cria-se um climão. Eu não vou entrar aqui hoje nisso, mas vou entrar na sequência. E tem outros acontecimentos. Mas hoje, essa reflexão que eu estou trazendo aqui para você, ela faz você refletir sobre o seu comportamento em relação às pessoas que você ama ou que tem relação direta de convívio com você. Seja você numa posição de liderança, seja numa posição de liderado, seja você numa posição de autoridade, como pai, como mãe, como irmão, como tio, como um parente. Em algum momento,
a ideia de você ter mais afinidade com uma pessoa, a ideia de você ter mais confiança numa determinada pessoa, ou até de você presentear alguém, pode suscitar algum tipo de sentimento nas pessoas que estão no entorno, principalmente dependendo da maturidade que essas pessoas têm. Portanto, eu quero ratificar aqui para você, a ideia bíblica de pensar família não vai eximir a possibilidade e a existência daquilo que nós chamamos ser predileção. A predileção, ela existe. Ponto. Está aqui. A Bíblia está narrando um caso. A Bíblia não vai dizer se isso é certo, se é errado. A Bíblia dá informações e instruções acerca do tratamento dos pais com o filho. Por exemplo, a maneira, se você ler Efésios, por exemplo, vai apresentar essa relação dos filhos com os pais, a ideia do pai para com os filhos. A gente tem instruções, por exemplo, para nós não trazermos ira sobre os nossos filhos. Agora, sobre a predileção, a Bíblia apresenta. A predileção está aqui. E aí, se a Bíblia não fala que o pai que tiver predileção pelos filhos será condenado, não existe isso daqui. Então, o que a gente deve pensar? O que acontece com o ato de predileção de Jacó? Eu diria que nada, até que esta demonstração de predileção ela começa a afetar a imaturidade ou o conceito de absorção de quem está em volta. Então, gosto sempre de refletir sobre isso. E por que eu estou falando isso aqui para você? Porque eu não vim aqui nesse programa de hoje dizer para você o que você tem que fazer ou deixar de fazer em relação à condução das suas relações e daquilo que você tem em relação a algumas pessoas, seja no âmbito familiar, seja no âmbito de convívio social, do convívio do seu setor de trabalho. Não foi isso que eu vim fazer aqui. Eu vim trazer aqui para você uma reflexão sobre como que você se coloca numa situação em que pode gerar um revés emocional, um revés de ciúme, um revés de inimizade no entorno dessa pessoa que você vai manifestar o teu carinho e a tua predileção. Essa é a questão. Gerir esse contexto é a grande reflexão que eu trago hoje aqui. Como que nós podemos gerir isso daqui? Ou será, podemos gerir esse contexto de predileção? E quando nós estamos numa situação em que somos alguém predileto de uma outra pessoa, de alguém que está na liderança, de alguém que é autoridade sobre as nossas vidas, como que nós vamos nos portar? Você de repente já teve isso, alguém já falou para você, olha, fulano fica te defendendo, ou alguém fala até por trás de você, tá vendo lá como é que é tal pessoa em relação a fulano? Olha, sempre trata desse jeito, fica protegendo. Dizem até em alguns contextos que você pode ter chegado em algum lugar porque você é amigo de tal pessoa, é o amigo preferido de tal pessoa, ou porque você é filho de tal pessoa. Agora eu quero dizer para você uma coisa. O fato é que José, sendo predileto ou não de Jacó, tendo a inimizade ou não dos seus irmãos, José vai percorrer um caminho que eu digo para você, talvez um dos caminhos mais tortuosos que o Senhor vai apresentar. Tortuosos para nós, obviamente, em relação a uma trajetória, até que chega no ápice de um cumprimento de uma promessa. Então, a ideia da predileção, ela existe. E nós devemos pensar biblicamente, raciocinar biblicamente como que isso se apresenta no contexto de nossas vidas. Por isso, o Acordando para o Propósito está aqui diariamente, de segunda a sexta, pela manhã, trazendo para você essas reflexões. E aí, o que você acha da predileção? Tinha alguém predileto aí na tua casa, na tua família? Você como pai, como mãe, se você tem mais de um filho, você manifesta essa predileção? Você se permite a isso ou você se retrai em relação a isso? Esse tipo de atitude ou de sentimento, ele é natural para você ou não? Qual é a tua percepção sobre isso? Deixe teus comentários aqui para a gente ficar sabendo. Nós vamos orar e agradecer a Deus pelo programa de hoje. Pai, nós queremos louvar o teu nome, queremos te agradecer por mais um dia no Acordando para o Propósito. Obrigado porque tu nos fizeste levantar, nos deste, Senhor, fôlego de vida, nos deste a tua graça e a tua misericórdia. Abençoa os teus filhos, abençoa cada um, Senhor, que acompanha o Acordando para o Propósito, dando a eles
um dia abençoado e rico da tua presença. É o que nós oramos e desde já te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Como eu digo sempre, parabéns para você que está aqui, acordando para o propósito. Até amanhã, querendo Deus.